Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21. Nós vamos ler dos versos 21 até o verso 26. Você que achou, diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu quem está falando com você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra tão santa, tão poderosa, tão eficaz, tão profunda, que marca de uma forma especial a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. E eu quero te pedir que nesse momento, Pai, todas as barreiras venham cair, Pai. Tudo aquilo que se levanta para impedir o entendimento da Tua palavra, Pai, venha ser lançado por terra. Na verdade, eu quero te pedir que o Senhor venha fazer com que a terra do nosso coração seja aquela boa terra que o Senhor cita na semente, na parábola, aonde a semente cai e ela dá bom fruto, e fruto que glorifica e exalta o Teu nome, fruto que salta para a vida eterna. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença entre nós, e humildemente eu te peço, continua a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como é bom quando nos reunimos como igreja, e na verdade, quando estamos diante de um texto como esse. Na verdade, acabamos de cantar. Dissemos: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Cantamos essa canção para louvar e engrandecer ao nome do Senhor, mas justamente essa canção, ela narra essa história. Ela traz para nós o pensamento de que Jesus é aquele que vê além das nossas necessidades físicas, mas vê também as nossas necessidades espirituais. Eu e você podemos olhar aqui para esse grupo de pessoas, estender os nossos olhos para os rostos, para as cabeças, para os cabelos, mas nós não conseguimos ver o que está dentro da alma de cada um aqui. Mas o Senhor Jesus é aquele que passeia no meio da igreja, assim nos garante a sua palavra. E a Bíblia diz que Ele tem olhos que penetram dentro da alma. Apocalipse chega a dizer que esses olhos são como chama de fogo. Esses olhos olham para o nosso interior, Ele consegue olhar para dentro de nós e ver as nossas mazelas, as nossas limitações, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Não há nada que possamos esconder de Jesus. E o texto sagrado vai dizer, ou vai narrar, o encontro de Jesus com uma mulher que a Bíblia não diz o nome dela, mas nós a conhecemos popularmente como a mulher samaritana. Esse texto, como vocês podem perceber, nós pegamos ele já numa metade, num caminho final, mas ele vive dentro de um contexto, porque todo texto precisa do seu contexto. E o contexto desse texto é que Jesus caminhava, ele ia para a Judéia, ele ia para Jerusalém, ele ia para a capital. E o caminho mais curto entre a Galileia e a capital era passar por Samaria. A maioria dos judeus não gostava de passar por aquela região. Por quê? Porque os samaritanos eram uma espécie de povo misturado, judeus misturados com outros povos. Então os judeus tinham um preconceito com aqueles homens, eles olhavam aqueles homens como cidadãos de segunda categoria. Eles não olhavam aquelas pessoas como seres humanos assim como eles se viam, mas viam aquelas pessoas como limitação. Com limitação. Eles faziam distinção de raça. Eles faziam distinção de povo, eles tinham um preconceito dentro do seu coração. A maioria dos judeus, para chegar até a Judéia, quando saía de Nazaré, da região da Galileia, eles faziam um caminho mais longo, eles davam uma volta maior.
sabendo disso, João Batista, quando foi pregar a sua mensagem, ele justamente ficou no Rio Jordão, que faz parte desse caminho, que é passagem nesse caminho mais longo. Por quê? Porque ele sabia que ali ele se encontraria com muitos judeus que saíam da Galileia e que voltavam de Jerusalém, da capital. Então ele escolheu aquele lugar estrategicamente para poder pregar o evangelho, porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Mas a Bíblia diz, no primeiro versículo do capítulo 4, que Jesus precisava passar por ali. Jesus precisou passar por ali. E nós podemos pensar em dois motivos que levariam Jesus a precisar passar por ali. Primeiro, a urgência de chegar à capital. A urgência de chegar à Judéia para fazer a obra de Deus. Isso traz para nós a importância ou o pensamento de que a obra de Deus sim é urgente. Nós não devemos protelar no serviço do Senhor. Pelo contrário, quando nós vemos algo a fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças. Nós não devemos protelar quando ouvimos um chamado do Senhor. Nós devemos ser rápidos, colocar em prática aquilo que Deus falou aos nossos corações. Mas esse trabalho também pode ser, Jesus também precisava passar por ali, porque ele queria encontrar com aquela mulher. Ele queria encontrar com aquela pessoa. Porque, como falamos, Jesus é aquele que quer encontrar com você. Jesus é aquele que olha para dentro da sua alma e ele quer um relacionamento profundo com você. E ele vai na sua direção. A palavra do Senhor diz que Jesus chegou até aquela cidade chamada Sicar. Hoje, essa cidade se situa na Cisjordânia. E ela é, na verdade, hoje um campo de refugiados. Mas naquele momento, aquela cidade era uma cidade habitada da Samaria. E já a Bíblia diz que Jesus chegou até aquele lugar. E chegando naquele lugar, por volta de meio-dia, Jesus teve fome. E pediu aos seus discípulos que fossem até a aldeia, fossem até o lugar povoado para comprar alimento. E os discípulos foram. Era o momento mais quente do dia. Jesus trabalhava muito. Jesus andava muito. O trabalho de Jesus envolvia uma andança que não parava mais, quer fosse de camelo, quer fosse a pé. E isso me permite abrir um pequeno parêntese, porque o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, exercita-te na piedade, porque o exercício físico tem pouco proveito. Mas quando Paulo fala isso para o Timóteo, isso não é uma mensagem que está dizendo para você não fazer exercício físico. Paulo está vivendo um contexto em que eles navegavam, naufragavam, nadavam, caminhavam, pregavam o evangelho. A vida deles já era um exercício físico. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que mais importante que o exercício físico é nós vivermos uma vida de piedade, uma vida piedosa. Mas nos nossos dias nós sabemos como é importante termos atividades físicas, irmãos. Sim, porque comemos muitos ultraprocessados. Comemos besteira, comemos coisas que fazem mal à nossa saúde. Na verdade, exames que eram recomendados para pessoas mais velhas, hoje já são recomendados com pessoas a partir de 40 anos, tipo colonoscopia. São recomendados para pessoas a partir de 40 anos. Por quê? Porque tem aumentado a incidência de câncer no intestino. Então eu e você precisamos cuidar da nossa saúde, eu e você precisamos sim fazer exercício físico, eu e você precisamos seguir o exemplo do nosso mestre e fazer uma boa caminhada. Quem fez a sua caminhada essa semana? Quem fez o seu exercício essa semana? Isso aí, Zé. Opa, que bom, gente. O pessoal da igreja está afiado, gente. O pessoal não está parando, não. É isso aí, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Jesus, ele caminhava enquanto fazia a sua obra também aqui na terra. Mas ao chegar naquele lugar, em torno de meio-dia, chega uma mulher no poço. E pensem comigo, a hora de tirar a água do poço é cedinho ou bem mais tarde. Por quê? Porque o sol ele não estava tão forte. Eu não sei, eu não sou especialista em horário de tirar a água do poço, mas eu tenho certeza que não é meio-dia. Não é meio-dia, no momento em que o sol está mais quente, em que o sol está batendo na cabeça, como dizem alguns irmãos, está dando moca. Não é esse o momento, não é esse o momento. Mas aquela mulher chega meio-dia no poço para tirar a água. Mulher,
samaritana, meio-dia. A Bíblia diz que Jesus, o nosso Senhor, ele se aproxima dela e diz: dá-me de beber. E ela se assusta. Jesus está ali quebrando uma série de regras culturais. Judeus não se dão com samaritanos. Homens não buscam diálogo com mulheres assim no meio da rua, naquela cultura. Jesus ele está infringindo todas essas regras culturais para perguntar ou para pedir àquela mulher: dá-me de beber. E aquela mulher, em cima do seu salto alto, em cima da sua moral, ou pelo menos ela passa a ter uma grande moral, ela diz: como pode você, um homem judeu, me pedindo água, me pedindo de beber, eu que sou mulher samaritana, como pode? Como se ela dissesse: ponha-se no seu lugar, você não fez aula de etiqueta, você não é educado. Mas o nosso Senhor, que é profundamente educado, o nosso Jesus, que é um Lorde, ele responde àquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem te pede, você me pediria e eu te daria água viva. Eu ia te dar água viva. Jesus ele consegue conduzir a conversa com tanta maestria. Jesus ele conduz a história da nossa vida, os momentos da nossa vida com tanta maestria, que enquanto estamos sendo conduzidos, nós não percebemos o que é Ele que está fazendo. Mas quando chegamos ao final, nós olhamos para trás e dizemos: só Deus poderia ter feito isso. Só Jesus poderia ter escrito a minha história dessa forma. Aqui é Jesus conduzindo aquela conversa. Ele já pergunta, já pede intencionalmente e responde intencionalmente também. Aquela mulher, ou 4 perguntas vêm à mente daquela mulher. A primeira deve ser: o que é dom de Deus? Porque Jesus pergunta: se você soubesse o dom de Deus. A primeira pergunta que ela faz possivelmente é: o que é dom de Deus? Quem é esse homem? O que é água viva? Como ele pode extraí-la? Ela faz uma pergunta direta para ele: dissesse: o senhor não tem com que tirar a água desse poço, como é que o senhor promete água viva? Irmãos, quando nós pensamos em dom, um dom de Deus é aquilo que nós não merecemos. Dom de Deus é aquilo que nós não podemos fazer absolutamente nada para conquistarmos. Sabe, é como se eu e você tivéssemos feito um empréstimo, tivéssemos entrado no limite do banco. No cheque especial. Já entrou no cheque especial? Não levanta a mão, não. E aí aqueles juros começam a serem cobrados, juros sobre juros. E daqui a pouco você não tem mais como pagar. Mas alguém se levanta, vai na sua direção. Muito obrigado, pastor. Vai à sua direção e diz o seguinte: eu posso pagar a sua dívida e vou pagar. Basta que você aceite que eu pague a sua dívida. E ele foi lá. É dom de Deus, é graça, ação de Deus. Eu e você somos pecadores e já nascemos com inclinação para aquilo que é mal. Mas Jesus ele vem ao nosso encontro. Ele paga na cruz do Calvário o preço que pode nos reconciliar com Deus. Só que essa salvação, que é pela graça e é de graça, ela é recebida mediante a fé. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie. Você pode se achar muito pecador ou pouco pecador. A grande realidade é que todos nós somos pecadores e não existe mérito em nós para que sejamos salvos. E é isso que o Senhor ensina através da sua obra redentora, mas Ele se coloca no nosso lugar e paga o preço da culpa que era nossa. Jesus paga o preço por nós. O Evangelho não é uma questão de valores, de dinheiro. O Evangelho não é uma questão de extrair, mas o Evangelho é uma questão de dom de Deus que foi dado gratuitamente a você e que alcança o seu coração. Esse é o dom de Deus. Foi isso que Jesus veio trazer naquele dia para aquela mulher. Quem é esse homem? Era um homem judeu que conseguiu entender que havia uma sede na alma daquela mulher, mas era um homem judeu que ela não conhecia. Às vezes nós olhamos para Jesus e perguntamos: quem é esse homem? Ou quem é esse homem Jesus na sua vida?
Quem é esse Senhor? Ele de fato é Senhor de todas as áreas da sua vida. Ele de fato é aquele que governa a sua vida. Quem é Jesus para você? Uma cantata infantil, há muito tempo atrás, tinha como tema essa frase: quem é Jesus? E eles cantavam: quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero tanto conhecer. Então o plano de salvação era exposto. Quem é Jesus para você? Jesus é apenas uma pessoa que viveu na história, porque hoje ninguém mais contesta a possibilidade de Jesus, na verdade, Jesus ter vindo ao mundo. Ninguém pensa na possibilidade dele não ter existido, porque sobre Jesus existem muitos mais escritos do que sobre Platão e sobre Aristóteles. Existe muito mais documento produzido ao longo dos séculos sobre a pessoa de Jesus do que sobre esses pensadores gregos. Não existe mais dúvida sobre a existência de Jesus, mas quem é Jesus para você? Ele é apenas alguém que existiu na história. Os discípulos de Jesus, muitas vezes, eles não sabiam quem ele era. E certa vez, eles atravessaram um lago com Jesus. Jesus, muito cansado, havia realizado muitos milagres, muitas ações sobrenaturais, e no meio da tempestade, da chuva, que balançava o barco de um lado para o outro, ele dormia. Seus discípulos, apavorados, o acordaram, dizendo: mestre, o senhor não se incomoda, fica aí dormindo, enquanto a tempestade nos lança para lá e para cá, enquanto o barco nos lança para um lado e para o outro, nós vamos morrer. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam que ninguém poderia tirar a vida das mãos de Jesus, somente Jesus a entrega. Somente Jesus, ele pode se entregar na cruz do Calvário, porque ninguém era capaz de tirar a vida na mão de Jesus. Eles acordaram o mestre, então ele sobe e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E eles fazem a pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós pregamos. É esse o Jesus que falava com aquela mulher. O que é água viva? Água viva, na tradução literal, é água corrente. É água que não é água parada, não é água de cisterna. Água viva é água corrente. Mas nós sabemos que o texto sagrado está dizendo que existe um rio que salta no coração do crente, que é um rio que salta para a vida eterna. É a presença do próprio Espírito Santo na vida da pessoa. Era isso o que Jesus estava prometendo para aquela mulher. Como Jesus poderia extraí-la? Ela perguntou. Esse poço hoje, ele tem mais de 10 metros de profundidade. Hoje, nos nossos dias. É possível que naquela época ele fosse ainda mais profundo. Então ela pergunta: como é que ele pode extrair alguma coisa se ele não tem nada de lá? Na verdade, Jesus falava de coisas espirituais e ela entendia coisas humanas. Parecia ao Nicodemos, quando Jesus disse para ele, na noite: é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. E ele disse: como? Vou voltar até a barriga da minha mãe? Muitas vezes o Senhor tem falado aos nossos corações sobre coisas espirituais. É sobre mudança de mente, sobre mudança de coração, sobre mudança de pensamento. E a gente está pensando se é ir ou não ir à igreja, se é chegar ou não chegar no horário do culto, se é entregar ou não entregar dízimo e oferta. Nós estamos falando de coisas materiais enquanto Deus está falando de essência. Nós estamos falando de coisas materiais enquanto o Senhor está apontando para coisas espirituais dentro da nossa vida. Porque o desejo do coração de Deus é curar o que está dentro do nosso interior. Mas aquela conversa continua. E quando aquela mulher percebe que Jesus é mais do que um simples homem, ela começa a dar ouvidos ao Senhor. E Jesus diz o seguinte: traga o seu marido. Mas ela dizia: eu não tenho marido. Alguns estudiosos do texto vão dizer que aquela mulher tinha passado por muitos divórcios. Aquela mulher poderia ter também sido viúva. Mas o fato é que o marido que ela tinha, ou a pessoa que era companheiro dela naquele momento, não era o seu marido. Não era alguém que de fato havia assumido compromisso social com ela. Não era alguém que de fato havia assumido como esposa, como mulher. Ela vivia com alguém que não era seu marido. Alguns teólogos vão dizer que é possível que até esse marido tivesse um relacionamento oficial com outra pessoa.
era casado com outro alguém. Então aquela mulher poderia estar vivendo legalmente numa situação de adultério. Aquela mulher tinha uma vida destruída no seu interior. E ao ser confrontada por Jesus, quando Jesus ele lança a luz sobre o problema que ela tem, ela muda de assunto. Irmãos, quando Jesus lança a luz sobre os problemas da nossa vida, nós não devemos mudar de assunto, porque Jesus não lança a luz sobre os problemas da nossa vida a fim de nos humilhar, a fim de ganhar o debate, de ganhar a discussão. Jesus não lança a luz sobre os problemas da nossa vida a fim de nos afligir, nos oprimir, porque Ele nos quer mal. Não. Jesus lança a luz sobre os problemas da nossa vida porque Ele quer nos curar, porque Ele quer nos restaurar, porque Ele quer que nós sejamos feitos, conformados à vontade de Deus. Ele quer o melhor para nós. Jesus quer sempre o melhor para você. Mas aquela mulher talvez não estivesse pronta para ouvir isso naquele momento e ela foge. Ela tenta sair pela tangente. Ela começa a falar de teologia. Ela diz: nós samaritanos adoramos naquele monte, no Monte Gerizim. Nós adoramos naquele monte. E vocês adoram em Jerusalém. Qual é o lugar certo para adorar? O Monte Gerizim era um monte que, quando Josué entra na terra prometida, a Bíblia fala que o povo deveria se dividir em dois montes. Um monte chamado Ebal e um monte chamado Gerizim. No monte Ebal, o povo proferiria as maldições sobre aqueles que não obedecessem à lei do Senhor. E no monte Gerizim, o povo proferiria as bênçãos sobre aqueles que obedecessem às leis do Senhor. Então, os samaritanos, que acreditavam no Pentateuco, porém desprezavam todo o restante do Antigo Testamento, eles adoravam no Monte Gerizim. Mas por volta do ano 100 a.C., um sacerdote judeu, ele destruiu o templo que estava naquele monte. Ele já tinha aquela rixa judeu-samaritana, então ele foi lá e destruiu o templo que estava naquele monte. Mas mesmo naqueles escombros, mesmo naquele lugar destruído, os samaritanos ainda continuavam adorando. E ela pergunta para Jesus: qual é o lugar certo de adorar? É no Monte Gerizim ou é em Jerusalém, aonde vocês adoram? Jesus disse, e aí começa a nossa conversa. Aí começa o versículo 21. Jesus ele fala: a salvação vem dos judeus. A salvação de fato vem dos judeus. Então, o caminho que vai ensinar a adoração correta vem dos judeus. As leis vêm dos judeus, os profetas vêm dos judeus, Jesus vem dos judeus. Então a salvação de fato vem dos judeus. O que isso aponta para nós? Que eu e você não podemos fazer um Jesus à nossa imagem e semelhança. Nós não podemos fazer para nós um Jesus do eu sentir no meu coração. Eu e você não podemos fazer um Jesus para nós dizendo: se eu me sinto bem dessa forma, está tudo bem. Não, a salvação, ou a vontade de Deus, o caminho do Senhor, a lei do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida é muito clara e ela precisa caminhar pelas Escrituras Sagradas, por aquilo que Deus tem para você. Eu e você não podemos adaptar, ainda que com boas intenções, porque tem um versículo que diz que de boas intenções, isso é versículo aonde? Olha, isso não é versículo não, povo. Mas é um versículo segundo Adriano 3,17. Mas é verdade, é uma verdade, embora não esteja escrito na Bíblia. Tem muita gente que está muito bem intencionada. Eu faço bem, pastor, eu ajudo os outros, eu quero colaborar com aquele que precisa. Irmão, não é boa intenção. Eu e você não merecemos, somos salvos pela graça. Mas a graça que nos salva nos leva a viver uma vida de obediência a Jesus. A salvação vem dos judeus, Jesus disse, é fato, ela vem dos judeus. Vocês não sabem o que adoram. Mas o Senhor, Ele vai para além da conversa, porque Ele diz o seguinte: mas não é aqui nem ali, não é na Samaria nem na Judéia. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus, ele amplia a conversa, ele aprofunda a conversa com você e comigo. Ele aprofunda a conversa com aquela mulher. Ele fala, não é no templo, não é no prédio, não é o ritual que você faz, não é a sua forma. Essa semana, mergulhava no assunto arquitetura de igreja. Fui ouvir um professor da pós-graduação de História do Cristianismo. Vinha com um amigo pastor, já víamos debatendo, falando, porque o pessoal tem falado assim, olha pastor, as igrejas que o pessoal estão fazendo hoje em dia, os templos religiosos, são caixas retangulares com paredes pretas e com telões grandes e que parecem shoppings. Elas não parecem igrejas como eram antigamente. E aí justamente a aula que via era uma cristã que valorizava a questão da arquitetura. Então ela fazia, quando ela tinha um projeto para fazer de cada lugar, ela conseguia misturar a história do lugar com o projeto que ela tinha que fazer para dar significância, para dar significado, para dar objetivo para aquele lugar. Então nessa história toda, enquanto a gente vinha falando de templo, enquanto eu ouvia falar de templo, e a conversa é interessante, é cultural, é profunda, mas é subjetiva. Porque quando eu olho para a conversa de Jesus com a samaritana, é como se Jesus dissesse, a questão não é o templo, a questão não é o prédio, na verdade não é a forma, não importa se você quer adorá-lo com vencedores por Cristo, não importa se você quer adorá-lo com logos, não importa se você quer adorá-lo com worship. Sabe o que é worship? Sabe não, gente? Worship é a música da moda, os adolescentes curtem worship, é assim que se fala, curtem worship, música gospel da moda. Não importa a forma, não importa o molde que você vai usar para adorar. Na verdade, o Senhor está dizendo que essa adoração precisa acontecer em espírito e em verdade. Não é nesse lugar, não é naquele lugar. O Pai está procurando adoradores. Por quê? Porque o Pai fez um lugar. O apóstolo Paulo vai ensinar que quando você entrega a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Então Jesus, ele não precisa mais de um templo para que você o adore. Embora nós utilizemos templo para adorá-lo, porque é um lugar que nos comporta, porque é importante que estejamos juntos adorando a Deus, e por isso valorizamos também o lugar, cuidamos do lugar, porque esse lugar simboliza um lugar de adoração. Mas se amanhã o Senhor nos levar para outros lugares, nós estaremos unidos adorando a Deus. Essa igreja mesmo começou adorando a Deus no prédio do lado. Hoje adora a Deus nesse prédio. Se o Senhor nos levar a comprar o antigo disco voador e adorarmos a Deus ali, glória a Deus. Mas a igreja de Marechal permanecerá engrandecendo o nome de Jesus e adorando ao Senhor. Não é o lugar, não é o estilo musical, mas é a essência, é aquilo que está dentro no coração. A hora chegou, o tempo chegou, porque a adoração a Deus é feita por meio de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aquela mulher que entregou a vida a Jesus no decorrer da conversa, ela passou a ser a habitação de Deus, ela passou a ser casa do Senhor, ela passou a viver uma vida de adoração verdadeira. Mas se você conhece a Bíblia, você conhece o profeta Ezequiel, e não tem como falarmos desse texto sem explicarmos a visão que aconteceu em Ezequiel capítulo 47. Se você leu Ezequiel 47, você vai ver que depois de um período de reconstrução, de restauração do templo de Jerusalém, o profeta é levado em visão até aquele lugar. E quando ele chega naquele lugar que foi restaurado, ele tem uma visão de que do templo começou a jorrar um rio. Começa a jorrar água. E aquela água que jorra do templo, ela vai aumentando em profundidade. Então o profeta, agora ele entrava naquela água. E em dado momento, as águas lhe davam nos tornozelos, nos artelhos. A água lhe dava no joelho.
Depois a água passou a ficar na cintura. E ela se tornou um rio que não poderia mais ser atravessado. Tinha que ser atravessado a nado. E a Bíblia diz, em Ezequiel 47, que aquele rio que começava a fluir do templo, ele curava tudo que estava ao seu redor. Ele trazia vida, ele restaurava a vegetação, ele mudava o ambiente. Aquele rio vinha do templo, do trono de Deus. Irmãos, quando nós chegamos diante desse texto que acabamos de ler, João capítulo 4, nós não podemos desprezar de forma alguma o texto de Ezequiel, porque esse texto é o cumprimento do texto de Ezequiel. Jesus está dizendo, o templo não é mais um prédio, o templo agora são as pessoas que são restauradas pelo poder de Deus. Essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e são restauradas pelo poder de Deus, do interior delas começa a fluir um rio. Começa a fluir um rio de água viva. O rio começa a jorrar do interior. Só que esse rio não é estático, porque a quantidade de água vai aumentando. É uma água que bate no tornozelo, é uma água que bate no joelho, é uma água que bate na cintura, mas esse rio do próprio Espírito Santo que é jorrado no interior do crente. Ele chega a um momento que ele só pode ser atravessado a nado. Mas esse rio que é jorrado a partir do interior do crente, ele restaura toda a vida que está ao redor. Ele restaura toda a margem. Jesus está falando comigo e contigo hoje. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é cumprimento da profecia de Ezequiel 47. Não é um prédio humano, não é um prédio físico. Eu e você fomos criados pelo próprio Deus para sermos templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você fomos criados a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus para que do nosso interior flua a água viva. Não é para fluir pecado, não é para fluir fornicação, não é para fluir coisas que desagradam a Deus, fofoca, maledicência, rixas, brigas, raivas, ira, não é. O rio do nosso interior é para fluir vida. E quando nós somos de fato o templo do Espírito Santo, irmãos, nós começamos a transformar os ambientes que estão ao nosso redor. Aquelas vegetações que estavam mortas, agora elas começam de novo a se enverdecer. Aquelas árvores que não davam mais frutos, agora elas começam de novo a dar fruto. Mas para isso é necessário que nós de fato entreguemos a nossa vida a Jesus como nosso Senhor e Salvador e entreguemos o domínio da nossa vida para Ele. Porque o rio que flui do trono de Deus, ele é o rio que leva o profeta a ter água no tornozelo, no joelho, na cintura, a mergulhar, porque é um rio que não acaba. Quanto mais você quiser de Deus, Deus tem mais para você. Quanto mais você quiser mergulhar no Senhor, o Senhor tem mais para você. Quanto mais você quiser conhecer o Senhor tem mais para revelar a sua vida. É o que o profeta diz: conhecerei e prosseguirei em conhecer ao Senhor. Porque o conhecimento do Senhor não acaba. Ele continua se revelando a cada um de nós por causa da sua bondade. Você tem muito para conhecer de Deus, eu também. Nós podemos mergulhar de forma profunda no Senhor, de modo que o próprio Deus seja um rio em que nós mergulhemos e nademos nele. Mas estar na presença de Deus quer dizer que nós somos restauradores daqueles que estão ao nosso redor. Nós somos agentes de Deus na restauração daqueles que estão ao nosso redor. Foi o evangelista João que, na primeira carta de João, fez uma pergunta que até hoje pessoas têm dificuldade de responder. Ele disse: como vocês podem dizer que amam a Deus que não veem, se não amam o próximo que vocês veem? Como tem sido demonstrado o nosso amor por aquele que está ao nosso lado? Por aquele que está dentro da nossa casa? Quantos filhos sem falar com os pais? Quantos pais sem falar com os filhos? Irmãos sem falar com irmãos? Como nós temos demonstrado o nosso amor por aqueles que estão na nossa vizinhança? Como nós temos demonstrado o amor de Cristo por aqueles que estão conosco no trabalho, no dia a dia? Como nós temos demonstrado o amor de Cristo ao nosso redor?
Jesus disse aos seus discípulos: nisso conhecerão que são meus discípulos, porque vocês se amam uns aos outros. O amor de Deus que transforma a vida, o amor de Deus que fez com que o rio fluísse do templo, Ele quer fazer novamente com que o rio flua do templo que é o nosso coração. Jesus fecha, o último versículo vai fechar, com Jesus dizendo: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse fechamento nos dá a ideia do imediatismo do posicionamento que nós devemos tomar. É algo imediato. Eu vou pensar, eu vou ver, porque a pergunta que ela faz, ela diz: olha, quando o Messias vier, num tempo futuro, quando ele vier, Jesus falou, não tem tempo futuro, é hoje, é agora. Eu sou o Messias, o tempo é esse, o momento é esse, hoje é o dia da decisão, hoje é o dia da tomada da decisão, da virada de chave na sua vida. Hoje é esse o momento, esse é o momento. É o momento em que dentro do seu coração você precisa se posicionar. Semana que vem eu vou voltar. E aí na semana que vem eu vou ajeitar algumas coisas essa semana. E aí na semana que vem, não. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Não procrastine. Não procrastine. Você que é crente, consagra a sua vida a Jesus hoje. Porque o tempo é esse. O momento é esse. Jesus, ele termina falando com ela: eu sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Ouça a voz de Jesus falando ao seu coração nessa noite: eu sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, refletindo ainda um pouco mais sobre a história dessa mulher, que de forma tão profunda, ou que naquela conversa tão profunda, foi um instrumento nas mãos de Deus, para que hoje, nós entendendo essa história, possamos nos comprometer com Cristo Jesus. Feche seus olhos, por favor, faça a sua oração. Deixa a palavra de Deus, que creio entrou na sua vida, cair e germinar e dar fruto para a glória do seu nome. Eu quero convidar você que quer beber de Jesus, da fonte de águas vivas, que quer consagrar a sua vida ao Senhor, ou que quer entregar a sua vida ao Senhor, a se colocar de pé nesse momento. E mais uma vez nós vamos cantar esse coro: eu quero beber das tuas fontes, Senhor, sacia a minha sede. O Senhor quer saciar sedes nessa noite. O Senhor é aquele que olha para o teu interior, Ele vai para além daquilo que eu e as pessoas podemos ver, mas o Senhor, Ele te vê como você é. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, toma os teus servos, as tuas servas que nessa noite estão de pé diante da tua presença, entendendo que tu és aquele que lhes sonda o coração, o interior, que somente o Senhor é capaz de restaurar, de trazer a resposta, de trazer a solução. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles também que não se colocaram de pé, mas em seu coração estão com eles dobrados diante de Ti. Ó Deus, eu clamo que pela Tua graça eles possam experimentar o dom de Deus, que eles possam experimentar e saber quem é Jesus, que eles possam beber da fonte de águas vivas, e que do seu interior venha jorrar um rio do Espírito Santo que salta para a eternidade, que transforma não somente a vida deles, mas a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Senhor, libera um rio de vida nessa noite, nesse lugar. Libera um rio de vida a partir do nosso interior, para que vidas sejam restauradas para a glória do Teu nome. Queremos beber do Teu rio, Senhor. Sacia a nossa sede, porque somente o Senhor pode saciar. Não há nada nesse mundo que possa saciar, somente o Senhor pode saciar. Por isso nós nos entregamos a Ti, Senhor. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você, sejam sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo esse bairro de Marechal Hermes e sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Louvado seja o nome de Jesus, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus, minha irmã.